Salve, salve, ladies and gentlemen. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora dar continuidade à nossa leitura maravilhosa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos TOCs, transtorno obsessivo compulsivo, onde o autor fala da genética aleatória. Então, bora para a nossa leitura tradicional, onde vou lendo, comentando, trazendo um pouquinho sobre a visão da intencionalização. E antes de mais nada, se você quiser conhecer mais a intencionalização, aproveita. Link na bio, lá tem o módulo autocompreensão, que é o conceito geral de tudo, e lá você já vai ter ferramentas para trabalhar as suas questões, ressignificar as suas memórias episódicas e também trabalhar a autossugestão mental original. Bem como o módulo 2 da autorregulação, onde tem lá 52 semanas para que você possa colocar em prática todo o conteúdo da autocompreensão. E aproveita que você já está acompanhando o canal, já te inscreve lá no nosso novo canal, onde vai ser só de leituras, o canal Café com Intenção. Então, procura aí, Café com Intenção, já segue o canal, porque a gente precisa ter uma quantidade mínima de pessoas para já fazer direto ao vivo lá e deixar aqui o canal da intencionalização só com conteúdos de intencionalização. Bora lá, então? Sem mais delongas, a genética aleatória. Em 2013, a BBC reuniu meia dúzia de adolescentes com um transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e os acompanhou durante terapias intensivas que os ajudariam a superar seus pensamentos indesejáveis e comportamentos repetitivos. Aqui a gente já começa a perceber essa questão muito importante. Né? Pensamentos, né, de 40 a 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, uma parte deles vai ser desejável, uma outra parte dele vai ser indesejável, e eu preciso aprender a filtrar esses pensamentos. Enquanto eu não me torno consciente daquele pensamento, eu simplesmente sou levado de novo e de novo e de novo por eles. E aí, como diz Jung, eu vou receber uma vida e vou chamar de destino. Não é destino, simplesmente é o teu inconsciente que está governando a tua vida, enquanto não tornou consciente o teu inconsciente. E os comportamentos a mesma coisa, porque as nossas atitudes formam hábitos, hábitos formam comportamentos, comportamentos formam a nossa personalidade. Então, se eu quero mudar os meus comportamentos, eu preciso mudar as minhas atitudes repetidamente, vou mudar os hábitos, repetidamente vou mudar os meus comportamentos indesejáveis. Entre eles estava Imogen, uma garota de 17 anos que tinha uma necessidade compulsiva de tocar todas as superfícies pelas quais passava. Se não fizesse isso, ela era dominada por pensamentos horríveis sobre a morte de sua família. Havia um problema, havia também Josh. E aqui nessa situação, gente, é muito interessante o quanto a mente da mente engana a gente. Eu tive uma vez um cliente que ele também tinha algo semelhante a isso daqui, onde ele dizia de que se eu não deixasse o chinelo virado para baixo, alguém da família ia morrer. Então, ele, cada vez que passava ali pela casa, ele tinha que estar sempre cuidando para que os chinelos ficassem virados para baixo direitinho, porque senão ia acontecer alguma fatalidade. Só para a gente ir percebendo o quanto de uma ideia esdrúxula e que ela vai sendo nutrida de novo e de novo e de novo, aquilo acaba tomando conta das minhas atitudes, dos meus comportamentos, dos meus impulsos no meu dia a dia como um todo. Salve, Alexandre! Belíssimo! Tudo bom? Tamo junto! Então, havia também Josh, que precisava fazer tudo com dois lados do corpo. Apesar da mão, apertar a mão da pessoa com a mão direita e com a mão esquerda. Comer com ambas as mãos. Passar por uma porta com os dois pés. E assim por diante. Se não igualasse os dois lados, ele sofria de graves ataques de pânico. Outra pessoa era Jack, que tinha uma clássica fobia por germes. Por isso, ele se recusava a sair de casa sem luvas. Fervia água para beber e se negava a comer qualquer coisa que não tivesse sido lavada ou preparada por si mesmo. Nesse filme tem um filme maravilhoso, nessa linha tem um filme maravilhoso chamado Toque, Toque, se eu não me engano, que ele tem um encontro de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo e entre outras situações. Super recomendo esse filme, vale muito a pena a gente assistir para perceber essas questões, o quanto elas nos levam a simplesmente ficar acreditando, né? Como a mente pode enganar a gente. O TOC é um transtorno mental que pode ser controlado. E como veremos,
Esse controle se resume a equilibrar os valores do indivíduo diagnosticado. A primeira coisa que os psiquiatras desse projeto fazem é dizer que os jovens que eles devem, dizer aos jovens que eles devem aceitar as imperfeições de seus desejos compulsivos. Por exemplo, quando a Imogen tem pensamentos horríveis sobre a morte dos familiares, ela deve aceitar que eles podem ter de fato vir a morrer e que não há nada o que ela possa fazer para impedir isso. Ou seja, Imogen é informada de que os acontecimentos não são sua culpa. Aqui a gente começa, antes da gente poder explorar os outros exemplos do livro, a gente começa a ir percebendo essa questão. Na verdade, se nós somos, dentro da visão da intencionalização, se nós somos uma consciência experienciando o plano através de um corpo, como consciência, este corpo, que nem de um game, um dia ele vai ter o game over, significa de que não faz sentido eu achar que eu sou o causador ou que eu sou o controlador da vida das outras pessoas e que eu preciso me submeter a algumas coisas para ir adiante. É mais ou menos como aquela velha função de que a gente vem e resolve pagar promessa. Não, eu vou pagar a promessa por tal coisa. Não, tu não tem que pagar nada. Tu tem que simplesmente perceber, uau, eu fiz isso, alcancei o resultado. Eu fiz isso, não alcancei o resultado. Muitas vezes as pessoas chegam e se colocam em promessas. Ah, eu prometi que se o meu filho se salvasse, eu nunca mais ia beber. Ah, eu prometi por causa daquele acidente que eu ia fazer. Não é uma questão de que eu tenha que prometer algo a alguém. Eu sou a própria manifestação de Deus. Se a partir do momento que eu percebo que aquilo não faz mais sentido na minha vida, ok, eu não vou mais fazer, mas eu não tenho que ficar preso a uma promessa. Percebe? Nós somos seres livres, a nossa consciência ela já é perfeita, veio para viver em limitadas formas. À medida que eu tomo consciência daquela situação, eu escolho, através do meu livre-arbítrio, de que eu não quero nunca mais fazer, mas isso não pode me colocar numa outra prisão, porque senão eu estou simplesmente saindo de uma para outra, e eu não vou viver a situação ilimitada de que eu tenho. Eu vou estar sempre me colocando de novo em prisões. Percebe? Então, Josh é convencido a aceitar que ao longo prazo, equalizar todos os seus comportamentos para torná-los simétricos prejudica a sua vida mais do que os ataques de pânico. Então, é começar a perceber, uau, quanto tempo eu perco tendo que fazer essas duas coisas. Tendo que comer de um lado, tendo que comer do outro, tendo que atravessar a porta de um lado, tendo que atravessar a porta do outro. Aqui vem outro aspecto muito bacana da intencionalização. Quando a gente sente, como é que é sentir isso daqui? Como é que é sentir essa necessidade da simetria? Como é causar? Aí eu vou e faço. Como é sofrer? Como é eu ficar recebendo aquela outra pessoa que precisa daquela simetria para ir adiante? Eu vou chegar e vou olhar, nossa, mas que chatice isso. A partir do momento que eu me coloco ou algoz ou vítima ou percebendo a própria emoção, eu começo a ter uma visão 360 graus dela e começo a perceber, eu quero continuar a causar e sofrer isso ou não? Isso faz realmente sentido para a minha vida? Isso muda completamente a minha vida ou é apenas uma crença de que eu cristalizei para buscar aquilo? Lembra, dos 0 aos 7 anos de idade, nós cristalizamos as ferramentas, as formas de chamar a atenção. Eu vou buscar a chamar a atenção por ser o melhor ou por ser o pior. Algumas vezes, o toque é uma das maneiras de eu ser especial. Afinal de contas, aquela pessoa tem aquela ação. Então, aquilo que foi bonitinho em uma primeira vez lá na infância, que ganhou o voto de chamar a atenção, se torna repetidamente algo que a pessoa incorpora na sua personalidade. É o que lá eu tive, lá na minha infância. A minha prova lá na primeira série, onde eu disse o que era solo, solo é apelido que deram para o sol, e todo mundo riu da minha prova e tudo mais, e acharam muito engraçado os absurdos que eu coloquei, parará. A partir da segunda série eu comecei a pegar a recuperação. Cada ano pegando mais recuperação. Porque daí depois eu chegava e eu passava o ano com aquela prova, o conteúdo do ano inteiro, eu conseguia passar. Os meus irmãos tinham que ficar passando por prova. A busca de eu me tornar especial foi tanto pela repreensão, pela retaliação, por conta de chamar a atenção por não ser bom o bastante, quanto aquilo me fazia crer também que eu era muito especial, porque afinal de contas depois eu conseguia passar com o conteúdo do ano inteiro. Então a gente precisa sempre estar ressignificando, peraí, isso é realmente bom para mim hoje ainda? Isso faz sentido na minha vida hoje? Essa minha compulsão por comer, minha compulsão por beber, minha compulsão por sexo, minha compulsão por seja lá o que for que você tenha, faz sentido na sua vida hoje? Para e sente o pior, como tinha ali.
aquelas pessoas vão morrer. Vamos lá, como é que é sentir a morte? Como é que é sentir que elas morreram? Sente, elas morreram por causa disso. Ah, o horror. Ok, morreram. E se for necessário, sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Chora tudo aquilo que tiver para chorar. Chorou tudo. Pronto, agora elas vão morrer porque era a hora delas. Aí tu, é verdade, não foi minha culpa. Sim, quando a gente entende que as coisas não são nossa culpa. A nossa culpa é apenas a nossa ação, não é culpa, é resultado. Apenas a minha ação que leva aquele resultado. Ponto. Quando eu entendo causa e efeito, lei de causa e efeito, frequência, vibração, reciprocidade, eu passo a perceber que a minha ação traz o resultado daquilo que eu emanei, não aquilo do que eu estou afetando nas outras pessoas, a menos que eu tenha dado um soco na outra pessoa, tenha realizado. O resto é superstição, é fantasia da mente que engana a gente. E Jack, é lembrado de que por mais que se esforce, os germes sempre estão presentes e sempre podem infectá-lo. Sempre em tudo. Pega o hospital, eles não fazem aquele monte de limpeza, desinfecção em tudo quanto é lugar, daqui a pouco surge uma super bactéria e vai lá e contamina a pessoa. Algumas chegam ao óbito, outras não. Mas é culpa daquela pessoa? Não. O objetivo é fazer esses jovens reconhecerem que seus valores não são racionais, que na verdade sequer são valores deles, e sim advindos de transtorno, e que ao segui-los estão prejudicando a própria vida. Quando eu começo a perceber a causa e efeito desses meus transtornos, eu passo a perceber, nossa, quanto tempo eu estou levando. E aqui tem um ponto muito importante, tá, gente? Às vezes a gente leva muito tempo para conseguir fazer aquela mudança. Às vezes dói demais para fazer essa mudança, como eu vou ver no capítulo da nossa próxima leitura. Por quê? Porque eu estou no pertencimento. Eu já passei por aquilo por tantas vezes, por tanto tempo, e parece, nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida. Sim, mas está tudo bem. Era o nível de consciência que tu tinha, o tipo de atitude, comportamento, experiência, emoção que você buscou vivenciar. Está tudo certo, está tudo resolvido. Quando eu entendo essa dinâmica, eu paro de sofrer. Eu paro de achar que eu perdi tempo. De que outra forma eu teria como aprender aquilo se não levando esse tempo? Dizem que Thomas Edison levou cerca de 1.200 experimentos para chegar na lâmpada. Quando ele relaxava e tinha uma outra ideia, as coisas evoluíam mais um pouco. Mas quando a gente está encanzinado com aquilo, porque tem que, é mais ou menos como um transtorno obsessivo compulsivo. Como muitas vezes as pessoas chegam e dizem, não, eu tenho que comer, é meio-dia, eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Eu tenho que comer carne, vem de uma família que era carnívora, eu tenho que comer carne, se eu não comer carne, eu vou sucumbir. Fiquei 6 meses sem comer carne. Eu tenho que comer, se eu não comer, eu vou morrer. Fiquei 82 horas sem comer, apenas com água. Então a gente tem que ir desmistificando essas situações, tomando consciência como os estoicos faziam. Morar na rua é ruim. Então tá, vou morar uma semana aqui na rua. Tomar banho gelado é ruim. Eu vou tomar banho gelado por algum tempo. Te desafiar as crenças que estão buzinando na tua cabeça, dizendo, porque o que acontece? O nosso viés cognitivo de confirmação vai me fazer sempre confirmar aquilo, porque eu estou olhando, eu preciso que valide aquilo. Porque se essa validação não for real, eu vou me sentir frustrado. E ao me sentir frustrado, eu vou fazer de tudo. Então eu estou cocriando para que aquilo continue acontecendo. A partir do momento que eu sinto aquela frustração, que eu tomo consciência, que eu libero isso, eu me abro para novas infinitas possibilidades. De ver, e de que outra forma? E de que outra forma? E de que outra forma? Boa tarde, Elísio! O passo seguinte é encorajar esses adolescentes a escolher um valor mais importante que o imposto pelo transtorno. Então, se concentrar nele. Para Josh, por exemplo, isso se dá através da possibilidade de ele não precisar esconder o seu distúrbio dos amigos e familiares o tempo todo. Da perspectiva de ter uma vida social normal é fundamental. E aqui a gente pode perceber o transtorno de Purê. Tem um cantor que ele tem um transtorno, que ele começa com um monte de toque, às vezes ele não consegue cantar. E ele estava no meio de um show e veio esse transtorno. E foi lindo demais, já devem ter visto nas redes, a plateia inteira começou a cantar a música dele. E ele lá, com aquele monte de toque, que ele não conseguia fazer nada, ele simplesmente caminhava e estava com aquele toque e foi relaxando.
Foi relaxando, à medida que ele foi relaxando, ele pôde voltar a cantar. Então, quando a gente começa a entender essas situações, e quando eu acolho aquele meu transtorno como sendo algo que realmente acontece, que faz parte, eu não sou mais visto pelos outros como uma pessoa errada. O que é o bullying? O bullying é a negação do próprio transtorno. O bullying é a negação daquela característica. Quando eu estou negando essa característica, mais eu atraio pessoas como um espelho para me mostrar que eu estou tendo aquela característica desagradável. A partir do momento que eu reconheço, sim, eu tenho esse toque, eu tenho esse transtorno, e nesse transtorno as outras pessoas começam a perceber, sim, é algo involuntário. É Tourette, síndrome de Tourette, né, que tem, inclusive, nesse filme, né, do Toque Toque, um dos personagens tem esse transtorno, daqui a pouco ele chega, filha da... É muito bom, é um filme espanhol, maravilhoso, maravilhoso, super recomendo. Para Imogen, é a ideia de assumir o controle de seus pensamentos e sentimentos e voltar a ser feliz. Percebendo que se eu tenho de 40 a 70 mil pensamentos por dia e aquele pensamento pode me levar mais... Lembra mais ou menos aquele meu pensamento lá de ser assaltado? Nossa senhora, eu vou ser assaltado, eu vou ser assaltado. Então eu tomei plena consciência. Como é que é sentir ser assaltado? Como é que é causar ser assaltado? Como é que é sofrer? Quando eu tomo plena consciência daqueles pensamentos, vivo todas as infinitas possibilidades que a minha mente, que a mente demente que engana a gente, estava querendo me simular, eu simplesmente encontrei a paz. Porque eu já sei todas as possibilidades. Eu já vivi todas elas. Eu não preciso co-criar isso para eu ter uma percepção, porque para o meu mental, para essa consciência superior que vive através de mim, ela não distingue se eu experienciei aquilo ou se eu espiei aquilo. Se eu realmente passei por aquela situação ou se eu apenas vi no filme. Tanto é que 90% dos depoimentos das pessoas após um episódio traumático, se ela assistir um filme semelhante, ela vai misturar os fatos daquilo que ela viu no filme com aquilo que ela passou. Então não se torna mais um depoimento confiável. Conseguiu ao vivo hoje? Que bom, Valdineia! Bem-vinda! E para Jack, é a capacidade de ficar longe de casa por longos períodos, sem sofrer episódios traumáticos. Sem eu entrar naquele colapso todo. Sem eu me perceber, nossa senhora, eu tenho. Não, tu não tem que nada. Só respira. Só respira. Percebe, existem germes, existem bactérias, existem vírus em todos os lugares, e eles fazem parte. Simplesmente toma consciência disso daí. Muito provavelmente teve a influência de um pai, de uma mãe que estavam lá limpando as coisas e aquela pessoa então começou a internalizar de que tudo tem que ser muito, 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 muito limpo. Mas olha quanto a gente cria de fantasia. E, gente, vocês não têm ideia, se vocês não passam, nunca passaram por algum transtorno obsessivo compulsivo, vocês não têm ideia do quanto a mente demente pode enganar a gente. Pode enganar a gente. Eu já me vi várias vezes, não em transtorno obsessivo, mas em pensamentos. Tanto é que dos primeiros exercícios que eu criei através da intencionalização, da ressignificação de memória episódica, era de tormentos mentais. Tinham muitos pensamentos que ficavam lá feito disco arranhado, de novo, de novo, de novo naquela situação. Eu digo, eu preciso sair disso, eu preciso encontrar paz. Porque eu não conseguia trabalhar uma autossugestão de que, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou habilidoso, se vinha uma outra vitrola me dizendo o tempo inteiro que não. Então eu tive que tomar plena consciência de toda aquela vitrola para liberar um vazio na minha mente, para então eu poder acessar outras questões. Com esses novos valores em mente, os adolescentes começaram os exercícios intensivos de dessensibilização, que os obrigavam a colocá-los em prática. Acontecem ataques de pânico, lágrimas rolam, Jack soca vários objetos e imediatamente, em seguida, lava as mãos. Mas no final do documentário, grandes progressos ficam claros. Por que os grandes progressos ficam claros? Porque eles começam simplesmente a colocar em prática aquilo que estava vindo como uma ilusão. Então se eu não limpar, eu vou ter germe. Então tá, como é que é ter esse monte de germe? Se eu não fizer com as duas mãos, algo vai acontecer de terrível. Então tá, então eu não vou fazer e eu vou ficar esperando aqui o terrível. É eu sair. Por isso que a intencionalização traz essa questão de eu sair daquela intenção e ir para uma ação.
Quando eu trago a senso-percepção para o meu corpo, da mente que engana a gente, eu começo a ressignificar aquelas memórias episódicas, que nos colocam repetidamente em apuros. Quando eu começo a perceber tudo isso daqui, eu vejo, opa, eu posso ir adiante. E não é um forçar. Esse é o ponto mais importante. Muitas vezes, quando a gente vai num coach, quando a gente vai em um exercício, alguma terapia que tu te obriga a fazer, não é pela força, mas é por eu tomar consciência a esdrúxulice daquele pensamento. Quando eu começo a tomar consciência daquela irracionalidade que estava me levando a repetidamente fazer aquilo, eu começo a validar e dizer, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido eu abrir aqui, eu estou no... Como a gente, quando criança, vinha para Bagé aqui, e aí eles chegavam e diziam, não, olha, na rua à noite tem o lobo mau, tem o lobisomem, tem o bicho-papão. Não faz sentido eu abrir. Então eu abro de noite a janela, vamos lá, deixa eu ver aqui. Como é que é ver o bicho-papão? Vi o bicho-papão, senti o bicho-papão. Ah, o bicho-papão foi lá e me matou. Como é que é morrer? Tá, morri. Desmistifiquei todas aquelas crenças. A hora que eu desmistifiquei todas aquelas crenças, eu posso simplesmente olhar para fora e fazer qualquer coisa. Mas a minha criança, enquanto ela estava acreditando naquilo, ela fica cocriando a dor e fica se enjaulando dentro de parâmetros irracionais. Meu Deus do céu, conheço... Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Consegui, obrigado, Valdinei. Meu Deus do céu, conheço esse tal de toque e sofro demais. Olha aí. Meu Deus, é desgraçado, toma remédio para pressão, para ansiedade, para angústia. O toque, tudo quanto é jeito, já tive e ainda tem alguns. Olha aí, que legal. Meu irmão tem da limpeza. Eu já tive da limpeza, mas eu controlo, porque senão eu enlouqueço. Eu não aguento, a coluna também não aguenta, tem vários problemas de coluna. E aí nessa situação, vamos lá. E olha, eu estou tendo coragem de falar para ter ajuda, porque senão muda, mas ainda tem um toque de mastigar. Vamos lá. E aí nessa situação toda, Valdineia, quando a gente vai percebendo tudo isso, a gente expõe. Esse é o grande barato. O nosso inconsciente, ele não quer ser exposto. Quando eu exponho, parabéns. Eu quero primeiro te dar parabéns por esse ato de coragem. Esse ato de coragem, ele desvelou uma grande parte da nossa mente, da mente que engana a gente. Quando eu começo a ter a coragem de fazer isso, e foi exatamente isso que eu fiz com o meu medo de ser assaltado. É isso que eu trago na intencionalização. Através da RME, a ressignificação de memória episódica, tu vai fazer mais ou menos isso. Como é que é, então, eu estar com o meu toque de limpeza? Eu tenho que estar tudo limpo. Então tá, eu preciso estar com tudo limpo, eu preciso. Como é que é causar? Eu vou ficar dizendo, não, vocês têm que limpar tudo, você tem que limpar tudo, você tem que limpar tudo. Como é que é sofrer? Alguém ficar me dizendo que tem que limpar tudo, tem que limpar tudo. E depois tu libera. À medida que quanto mais tu faz isso, tu vai vendo, nossa, que desgastante, que cansativo, que chato que é isso daqui. Eu quero, aí tu vai para o teu livre-arbítrio. Eu quero continuar com essa função? Eu quero continuar a ser chato assim? Ou eu escolho fazer diferente? Então, quando eu começo a perceber todas essas questões, eu posso sim fazer diferente. Olha que barato. Parabéns. Quero primeiro te dar realmente parabéns por expor tudo isso daí. E à medida que a gente expõe todas essas questões, eu vou tirando força delas. Então, eu te trago, além da técnica lá, se tu quiser aprender a trabalhar essa questão, tem lá no primeiro módulo, tá o link na bio aqui no YouTube, autocompreensão, tem lá a técnica de ressignificação de memória episódica, para que tu possa criar ela para qualquer transtorno, para qualquer situação. E aí tu vai fazendo ela. E depois tu faz o oposto, que é da autossugestão. Trazer a autossugestão é seguro. É seguro eu deixar alguma coisa suja, por exemplo? Ou é seguro eu ver de uma outra forma? Eu não preciso fazer sempre dessa mesma maneira. Aí quando a gente vai trazendo a segurança, eu começo a me tranquilizando, começo a viver a vida de uma maneira harmônica, de uma maneira tranquila. Lembra, nós temos 3 grandes objetivos. Curar as feridas, harmonizar os opostos, luz e sombra, e depois viver as experiências. Escolhi ser diferente, claro, exatamente. E aí nessa situação, né,
de escolher ser diferente, em um primeiro momento a gente escolhe ser diferente, se caracterizando dessa maneira toda. Eu tenho esse impulso de fazer. Até tu perceber, eu não preciso disso. Eu posso ser diferente, mas apenas por ser eu. Não porque eu tenha que ter essas características que de alguma maneira fazem com que os outros me observem com um olhar de especial. Eu posso ser diferente porque eu emano paz, porque eu emano tranquilidade, porque eu emano segurança, porque eu emano altruísmo, porque eu emano amor. Qualquer outra coisa. Menos porque eu tenho um toque. Serve, Valdineia? Imogen, por exemplo, não precisava mais tocar todas as superfícies que vê. Ela diz, ainda há monstros no fundo da minha mente, e provavelmente eles sempre estarão lá. Só que agora eles estão acalmados. Sim, eles estão acalmados porque eu percebo de que se eu não fizer aquilo, ou fizer, vai dar na mesma. Vai dar na mesma. É apenas o meu viés cognitivo de confirmação que me faz crer que se eu não fizer, algo de ruim vai acontecer. Josh consegue passar períodos de 25 a 30 minutos sem igualar os movimentos dos dois lados do corpo. E Jack, que talvez tenha sido a melhora mais visível, consegue ir aos restaurantes e beber de garrafas e copos sem lavá-los. Jack resume bem o que aprendeu. Eu não escolhi esta vida. Eu não escolhi essa doença péssima, essa comida horrível, mas posso escolher como conviver com ela. Eu preciso escolher como conviver com ela. E aqui é outro ponto equivocado. Não é que ele não tenha escolhido. Sim, ele escolheu. Todos nós escolhemos antes de nascer. Escolhemos essas situações, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Mas cabe a nós. A partir daquele momento que eu escolhi, se isso é desagradável, eu quero continuar a viver isso ou eu escolho fazer diferente? É esse o grande objetivo. Nós temos o livre-arbítrio o tempo inteiro. Eu vou continuar a fazer assim ou eu vou fazer diferente? Essa é a escolha, esse é o ponto fundamental. E quando a gente escolhe fazer diferença, eu posso fazer a diferença. Eu não preciso ficar me perpetuando naquilo lá. Muitas das pessoas que nasceram com um toque, com um problema específico, baixa estatura ou outra coisa complementar, completamente diferente, acham que estão perdendo algo muito valioso. Sentem que não há nada que possam fazer. Então evitam a responsabilidade da situação. Elas concluem, eu não escolhi essa genética horrível, então não é minha culpa as coisas darem errado. É verdade, a culpa não é delas, mas a responsabilidade é delas. E aqui essa questão de culpa também não é verdade. Porque se a responsabilidade é minha, se cada um de nós escreveu o roteiro para viver as experiências, significa de que essa situação não é um problema, mas um roteiro daquilo que você escolheu para transcender. De que você escolheu acreditar, vindo como um ser ilimitado, onipotente, onipresente, onisciente, vivendo nas limitações, até quando essa limitação iria lhe fazer ser limitado. Esse é o grande desafio. Esse é o grande objetivo. Até quando eu estou vivendo, estou acreditando que isso está me limitando? Até quando, Valdir? Até quando qualquer um que tenha alguma situação, por exemplo, eu tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até quando eu poderia muito bem chegar e dizer, nossa, eu procrastino todas as coisas porque faz parte do TDAH, eu sou disperso porque eu tenho TDAH, eu não me amo porque eu tenho TDAH, e tantas outras características. Eu simplesmente comecei a listar cada uma delas que estavam relacionadas a tomar consciência. Vamos lá, como é que é tomar consciência disso? Eu quero continuar a viver com isso? Ou escolho fazer diferente? Como é o oposto a isso daqui? Como é que é o oposto da procrastinação? A realização. Então tá, então eu sou uma pessoa realizada a partir de agora. Eu realizo as atividades. Eu já tomei consciência de toda a procrastinação, agora vou para a realização. Como é que é uma pessoa que não se ama, que se julga, se critica? Uma pessoa que se aceita. Então agora eu vou trabalhar a aceitação. Esse é o grande barato, gente. Nós escolhemos o desafio para transcender, não para sucumbir, não para se vitimizar, não para utilizar ele como desculpa para se tornar especial. Fica a dica, Valdiné, e a tantos outros que estão acompanhando. Quando a gente entende essa questão, eu posso perceber, uau, eu posso ser a mudança em mim. Eu não preciso mudar para os outros ou para chamar a atenção dos outros. Eu posso mudar em mim. Quando eu mudo em mim, eu mudo muita coisa. Minha mãe está aqui perto,
Lembrando que aos 9 anos eu tenho a micagem de toque, de tudo quanto é jeito, e de noite comendo e dando para os cachorros, porque eu sabia que ia deitar e ia ver meu pai. Olha aí. E aí a escolha, tá, ok, lá nos meus 9 anos eu tinha isso daqui, eu quero continuar? Não, eu não quero continuar, isso não faz mais sentido para mim. Vivi essa experiência, vivi, agradeço e entrego ela para uma consciência maior. Que ela fazia meu pai, agora com 51 anos, e continuo com as consequências. Pois é. E aí, então, tu pode sempre escolher, eu quero continuar isso? Não, eu não quero mais isso. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho fazer diferente. Eu já vi que isso daqui era apenas uma compulsão. E nessa compulsão em base de uma fantasia, de uma ideia que não tem coerência, de algo que simplesmente em um determinado momento eu comecei a acreditar. E a partir daquele momento que eu vivi, tomei consciência do resultado disso, eu também posso escolher parar de acreditar. Também posso escolher fazer diferente. O pior é que quando está atacado, eu trabalho e não saio do lugar. Tudo fica enrolado. Por que fica enrolado? Porque uma das formas do nosso ego imaturo nos manter naquilo que é confortável, embora seja ruim, por isso que é prazer negativo, é ruim, mas é bom porque é conhecido, é criar confusão. Então ele cria uma desordem mental para que a gente não saiba o que fazer e não saiba ir adiante. É por isso que eu tenho nos meus atendimentos, às vezes quando a pessoa chega, meu Deus do céu, não, mas eu tô com aquele problema, eu tô com aquela coisa, eu digo, para, respira, me dá qual é o ponto de dor. Não, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu tô passando por um problema, isso daqui é muito complicado, então tá, vamos sentir como é que é muito complicado. Vamos sentir como é que é achar que vai morrer. Vamos sentir como é que é achar que a vida está terrível. Vamos tomar consciência disso que tu está trazendo agora e que está te deixando perplexo. Quando a gente toma consciência daquilo, começo a liberar, porque aquilo fica feito chiclete, fica feito disco arranhado, repete de novo, 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 de novo. Quando eu tomo consciência disso, eu saio um pouco. E não estou dizendo que tu vai fazer uma vez e já vai resolver. Não, às vezes eu preciso fazer várias vezes. O meu, por exemplo, medo de ser assaltado, eu fazia 5 vezes por dia, por 11 dias eu tive que fazer. 11 dias. E nessas 5 vezes por dia eu fazia 3 vezes cada uma delas. Sentia 3 vezes, uma seguida da outra, até entrar numa certa exaustão desse medo todo. Quando eu vou exaurindo aquele pensamento, eu tiro a força dele, porque é só uma ideia. Por mais que o universo seja mental, cabe a nós viver a experiência. A experiência é na materialização. Mas quando eu sinto aquilo antes de materializar, como uma simulação, eu aprendo aquela experiência. E no que eu aprendo, tomo consciência, começo a sentir isso, como é causar, como é sofrer, eu me libero disso. Aí eu posso seguir em frente. Já venci as mágoas da minha mãe e do meu pai também, as mágoas. Que maravilha, que maravilha. Bora, Valdineia. Na época da faculdade, eu tinha uma fantasia meio delirante de me tornar jogador profissional de pôquer. Ganhei dinheiro e tudo mais e foi divertido. Mas depois de quase 1 ano jogando a sério, desisti. Passar a noite inteira acordado, olhando para uma tela de computador, ganhando milhares de dólares em um dia e perdendo a maior parte no dia seguinte, não era estilo de vida para mim. Além disso, não era o meio mais saudável e emocionalmente estável de se ganhar a vida. Por incrível que pareça, no entanto, o tempo que passei jogando pôquer influenciou profundamente meu jeito de ver a vida. A beleza do pôquer é que, embora a sorte esteja sempre envolvida, ela não determina os resultados ao longo prazo. E aqui nessa questão não é uma questão de sorte também, simplesmente de habilidade, de frequência, vibração. Quando eu estou numa frequência, vibração de conseguir conquistar as coisas, eu conquisto as coisas. E tem um outro filminho, mas a incrível história de Henry Sugar. Procurem no YouTube, no Netflix. Está no Netflix, a incrível história de Henry Sugar, onde mostra exatamente uma pessoa que ela aprende a enxergar sem ser com o olho. Então ele utiliza aquela habilidade, em um primeiro momento ele vai para o cassino para ganhar no 21. E aí ele começa a ver, ele treina por 3 anos, ele enxerga a carta antes do cara virar, do croupier virar, e aí então ele vai ganhando. Quando ele ganha aquele dinheiro, ele percebe, uau, eu ganhei esse dinheiro, mas não faz sentido eu simplesmente ganhar o dinheiro para mim. E olha que barato, aquela situação de burlar algo que normalmente suga dinheiro das pessoas, suga atenção, suga a energia delas,
suga tempo de vida delas para deixá-las cada vez mais presas dentro do cassino, ele tornou aquilo para quebrar a banca, mais ou menos. Onde ele, então, buscou um contador. Esse contador iria administrar uma conta para fazer doações para instituições. Ele buscou um maquiador, onde ele colocava infinitas maquiagens. Ele era mulher, ele era gordo, ele era velho, ele era alto, ele era baixo, ele se curvava. E aí, nisso, ele ia viajando pelos cassinos na Europa, de tempos em tempos lá, ia sempre juntando esse dinheiro e manteve várias e várias instituições. Vale a pena assistir, é a incrível história de Henry Sugar. Ou seja, quando eu começo a perceber que aquela situação ela pode me trazer um talento, assim como aqui a Valdinéia estava trazendo, nossa, eu tinha lá aquele toque, eu tinha essa outra situação. Quando eu tomo consciência daquilo que para mim é um defeito, um problema, e transcendo a ele, eu me torno uma luz perante várias outras pessoas para que elas possam transcender a sua dor. Eu me torno uma pessoa que deu um passinho adiante e que pode, inclusive, ser alguém que está compartilhando assim como eu compartilho com vocês. A intencionalização não veio a mim simplesmente, não, é 1 metro, mais 1 metro. Não, veio para mim como uma salvação para eu sair daqueles meus tormentos, para eu conseguir daquelas situações que me colocavam repetidamente. Hoje eu compartilho ela para que mais e mais pessoas possam ressignificar as suas memórias episódicas e que possam colocar uma intenção clara na sua ação. Uma intenção para poder se desenvolver e ir adiante, evoluir. Esse negócio de mágoas, tô caminhando certo? Sim, quando a gente toma consciência delas e libera, a gente faz a nossa parte. Se eles continuam magoados ou não, isso diz respeito a eles. E como eu devo fazer quando estou tendo crise agora? Quero ser ajudado. Vamos lá. Um dos passos que eu já trouxe é esse daí. Adquire lá o módulo autocompreensão, que lá tem a ferramenta para que tu possa praticar independente. Outra opção, não quero adquirir o curso. Marca uma sessão para poder ir adiante. Não tenho dinheiro agora para fazer uma sessão. Vem para as lives de segunda e sexta, que agora qual a função do problema? Ali a gente pode estar praticando ao vivo algumas das vezes, mas tu precisa depois continuar realizando os exercícios. À medida que tu vai tomando consciência de tudo isso, tu vai percebendo, eu consegui me curar de um dos aspectos. Então tu te curou de um dos aspectos, agora tu quer evoluir na tua vida. Então, aí adquire lá o módulo autocompreensão para que tu possa entender a dinâmica do jogo como um todo, para que tu possa ir em frente, é assumir a autorresponsabilidade. Meu objetivo não é de vender o curso, mas é de que mais pessoas encontrem a autorresponsabilidade, porque é um método terapêutico autoaplicável. Eu quero que tenha autonomia. À medida que tenham autonomia, elas vão conseguindo desenvolver cada vez mais a sua responsabilidade e sair dos seus tormentos sem precisar de mim. Esse é o maior barato da intencionalização. Tá no WhatsApp? Tá no WhatsApp também. No WhatsApp tem os 2 cursos, a autocompreensão e a autorregulação. Uma pessoa pode receber uma mão horrível e vencer alguém com uma mão sensacional. A pessoa que recebe boas cartas tem a probabilidade maior de ganhar. É claro, mas no final das contas, o vencedor é determinado pelas, sim, você adivinhou, escolhas que faz ao longo do jogo. E eu achou nada, não entendi, Valdinéia. Tem no link da bio aqui do YouTube, tem lá o módulo autocompreensão, e se tu entrar lá no WhatsApp, tem lá catálogo de atividades. E lá no catálogo tem o primeiro módulo, autocompreensão, e o segundo módulo, autorregulação, que eles são 52 semanas para colocar em prática o que tu aprendeu no autocompreensão. Eu tentei lá no WhatsApp, mas não deu certo. Tá, me manda uma mensagem que depois eu te mando de novo o catálogo ali, por favor. Eu vejo a vida da mesma forma. Todos nós recebemos cartas aleatórias no início do jogo. Alguns, cartas melhores. E embora seja fácil nos fixar no que está na mão e sentir que nos ferramos, na verdade o jogo está nas escolhas que fazemos com essas cartas, nos riscos que decidimos correr e nas consequências com as quais escolhemos viver. É o tempo inteiro isso. Eu quero escolher que tipo de consequência eu quero viver. Eu quero continuar nos meus tormentos, então não adianta eu ficar reclamando da vida. Eu quero fazer a mudança, então eu tenho que adquirir alguma coisa, um curso, uma mentoria, algo que me faça mudar.
Agora, enquanto eu não consigo fazer isso daí, eu vou continuar tendo mais do mesmo. Enquanto eu não parar para observar, como Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. Mas, além disso, uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, eu preciso o tempo inteiro estar me conhecendo para que eu saia daquelas crenças que do 0 aos 7 anos de idade a gente absorveu como verdades absolutas. Quem de maneira consciente faz as melhores escolhas diante das situações que se apresentam acaba ganhando no poker e na vida. Não necessariamente quem tem as melhores cartas. Sim, porque eu aprendo que a vida é uma grande causa e efeito, que o externo é reflexo do meu interno. Então, a partir do momento que eu quero ser a mudança, que eu mudo em mim, eu posso então começar a co-criar coisas novas para a minha vida. Algumas pessoas sofrem psicológica e emocionalmente por causa de deficiências neurológicas ou genéticas. E essas deficiências também são escolhas nossas. Assim como aquela pessoa que nasceu sem os braços, sem as pernas, que nasceu com algum outro distúrbio. Cada um de nós escolheu isso antes de nascer, para viver essa experiência e transcender, porque nós somos uma consciência ilimitada, que não morre. Ela é eterna. A questão é de que a gente está vivendo aqui uma jornada limitada. Algumas pessoas aqui, mas isso não muda nada. Elas herdam as cartas ruins, é claro, mas não tem culpa. Mais ou menos, né? Assim como o cara baixinho que queria uma namorada que não é culpado por ser baixo. Nem a pessoa que foi assaltada é culpada por ter seus parentes roubados, mas todos têm responsabilidade. Não é uma questão de culpa, gente. É questão de escolha, frequência, vibração. Se eu estou vibrando naquela situação, o universo ele não tem nenhuma outra opção senão me dar aquilo. Então, se eu tenho tormento, se eu tenho medo, se eu tenho situações que me fazem crer que vai acontecer o pior, aquele pior acontece. Porque é para onde eu estou focado. Viés cognitivo de confirmação. A partir do momento que eu percebo, que eu tomo consciência, que eu libero aquela ideia, que eu começo a autossugerir uma outra ideia, o universo vai me dar essa outra ideia. E se a outra ideia é para eu ser abundante, para eu ser próspero, para eu ser capaz, eu vou ter mais disso. Eu só preciso aprender a ressignificar tudo isso. Aprenda a ressignificar a sua ação. É isso que a intencionalização traz. Se escolhem procurar tratamento psiquiátrico, fazer terapia ou não fazer nada, no final das contas a escolha também é deles. Também é sempre de cada um de nós. Há quem tenha tido uma infância ruim. Há os que foram maltratados, violentados e destruídos física, emocionalmente, financeiramente. Eles não são culpados por seus problemas e obstáculos, mas mesmo assim são responsáveis, sempre responsáveis por seguir em frente, apesar das dificuldades de fazer as melhores escolhas que puderem, seja qual for a situação. E essas escolhas que fizeram lá na infância, por passar por abusos, por estupros, por situações desagradáveis no seu sistema familiar, também foi uma escolha. Não é uma questão de culpa, não é que Deus quis. Foi você que se voluntariou para viver essa experiência, para entender de que outra maneira eu poderia compreender como é sentir isso, como é causar isso, como é sofrer isso, se não passando por isso. Tu é uma consciência ilimitada. Com uma consciência ilimitada, tu já viveu tudo. Só que talvez aquele ponto, eu tô com dúvida aqui de novo viver isso daqui. Eu quero perceber como é que é essa questãozinha. Como é que eu acreditar que eu sou um pobre coitado, um pobre bicho, uma vítima da vida? Como é que eu acreditar nisso? Eu escrever um roteiro. Imagina, vamos lá, cinema. Tu foi lá e fez o cinema, fez o filme daquelas pessoas que causam terror, que matam um monte de gente, que fazem um monte de coisa. Tu aceitou aquele papel para interpretar naquele filme, não é verdade? O mesmo é a nossa vida. Tu aceitou o papel de viver o teu personagem. A questão é de que no filme, no roteiro, alguém escreveu para ti lá. Alguns roteiros de filme, aquela pessoa vai ter um final feliz. Outros, ela simplesmente vai sucumbir no caminho. Na tua vida, tu tem a capacidade de alterar o teu roteiro. Até quando tu vai continuar escrevendo o teu roteiro para ser sofrenildo, sofrenilda? Até quando eu vou me colocar nessa situação? Eu quero sim mudar. Quando eu mudo isso, eu posso colocar a intenção na minha ação de forma coerente. Do contrário, eu vou continuar tendo mais do mesmo. Aqui surgiram vários comentários aqui. Só um pouquinho. Entrei lá, chamada intencionalização, tá. Também com
Estou também no Café com Intenção, estou na chamada, o outro autocompreensão. Qual devo falar com você lá? Ele treina, busca lá o administrador do grupo, pode ser qualquer um desses daí, administrador do grupo, aí está lá Ricardo Snap, e aí manda uma mensagem para aquele do administrador do grupo, Ricardo Snap, que o pessoal vai te responder dele. Tá? E sejamos sinceros, se justamente todas as pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, que lutam contra a depressão ou pensamentos suicidas, que sofrem negligência ou abuso, que lidaram com tragédias ou com a morte ou o ente querido, ou que sobrevivem a graves problemas de saúde, acidentes ou traumas, se reuníssemos todas essas pessoas e colocássemos na mesma sala, provavelmente teríamos que reunir toda a humanidade, porque ninguém sai da vida incólume. É como a gente fala no Sul, né? Ninguém morre mocho, ninguém morre sem ter passado por uma traição. Porque todas essas situações são as situações que nós escolhemos para transcender. Nós somos 8 bilhões de fractais da mesma consciência, vivendo em infinitas localidades, situações muitas vezes parecidas. Para quê? Para perceber como é causar, como é sofrer, como é viver as experiências, como é integrar os opostos e como é curar as nossas feridas emocionais. Quando eu começo a descobrir todos esses problemas, quando eu começo a transcender todas essas questões, eu começo a sair da vítima da vida e começo a me tornar uma pessoa que cocria a minha vida, cocria a minha realidade. Algumas pessoas têm problemas piores que a maioria. É claro, algumas se tornam vítimas dos incidentes mais terríveis. Por mais que isso nos entristeça e perturbe, é preciso lembrar que, no final das contas, não muda nada em relação à equação de responsabilidade sobre a nossa atuação individual. Somos sempre responsáveis por todas as nossas escolhas, atitudes, comportamentos e assim emoções. Então, se você quer a mudança, seja a mudança, Gandhi já dizia isso, aprenda a ressignificar a sua ação. Se hoje esse capítulo do toque serviu para te mostrar, uau, eu não tenho toque, mas eu tenho alguns pensamentos, eu tenho algumas atitudes, eu tenho algumas situações que são repetidas, eu quero fazer a mudança. Então começa, adquire já ali a autocompreensão para que tu possa entender o todo, ou não, eu não quero só compreender, eu quero compreender e colocar em prática. Então adquire já o módulo autorregulação. Ele traz atividades para cada semana, são 52 semanas, para que tu possa ir colocando passo a passo tudo aquilo que tu aprendeu na autocompreensão. E assim poder se liberar, poder aprender a co-criar uma vida. Ah, mas Ricardo, mas 1 ano é muito tempo. Pois é, mas tu viveu até aqui dessa maneira. Não é com pílula mágica, não é com remédio para dor de cabeça que simplesmente vai deixar de existir. Lembra? A nossa personalidade é feita de comportamentos. Nossos comportamentos são feitos de hábitos. Os hábitos são feitos de ações diárias. Então eu preciso mudando aos poucos as minhas ações diárias para que elas se tornem novos hábitos. Se tornando novos hábitos, se tornam novos comportamentos e assim eu assumo a minha nova personalidade. Com autossugestão, com intenção e com ação. Aqui, que mais? Estou descobrindo os problemas de coluna que eu tenho, porque também dou uma de vítima. Sim, o problema de coluna normalmente é quando a gente não quer se responsabilizar, ou quando eu estou achando que está demais eu ter que dar conta de tudo da minha família. Então a minha coluna, a minha sustentação não sustenta. E aí então eu fico frágil, porque eu quero, na verdade, não quero ser o alicerce de todos. Eu quero ser cuidado também por todos. Então, que bom que tu já está observando isso também, Valdinei. Ok, ladies and gentlemen, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas visitas de vocês. Inscrevam-se já no outro link lá, no outro canal do YouTube, que está lá no Café com Propósito, no Café com Intenção. Café com Intenção. Procurem no canal no YouTube Café com Intenção, para que a gente possa já ir migrando para lá. Eu só preciso ter 50 pessoas inscritas. Quando tiver 50 pessoas inscritas, a gente já começa a fazer todos os nossos vídeos lá no Café com Intenção, ok? Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção. Beijos, um ótimo dia para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vadineia. Tchau, tchau, Belo. Tchau, tchau, todos que entraram.